plano cartesiano. Nós temos aqui um plano cartesiano, né? E a gente vai abordar as ideias iniciais desse plano. Como nós já estudamos esse assunto, a gente vai só fazer uma breve revisão. O plano cartesiano nada mais é do que um plano no qual a gente traça duas retas numeradas, como está aqui, ó, numerada, certinha. Eu tracei a minha reta aqui do 0 até o 10, do lado direito da reta x, e do 0 ao menos 9 do lado esquerdo da reta x, ou seja, após o 0, né? E na minha reta y, eu tracei aqui para cima, acima do 0 até o valor 5, e abaixo do 0 está traçado até o menos 6, ok? Esse é o meu plano cartesiano. As nossas definições iniciais são básicas, olha só. Essas retas numeradas, elas vão ser chamadas de eixo. Esse eixo, nessa direção, é o eixo horizontal, é denominado de eixo x, que também é o eixo das abscissas. Essa reta aqui, olha, nesse sentido, eu chamo de eixo y, e esse eixo y ele é chamado de eixo das ordenadas, certo? Essas duas retas elas vão se cortar em um certo ponto, e nesse ponto que as retas se cruzam, que é bem aqui ó, no ponto 0, a origem, elas vão formar um ângulo reto de 90 graus. Viu? Então, todo o plano cartesiano são duas retas, uma reta horizontal e uma reta vertical, aonde se forma um ângulo reto de 90 graus. Esse é o nosso plano cartesiano. Nesse plano, a gente tem o seguinte, ó, cada ponto ele pode ser identificado por um par ordenado. Eu posso traçar um ponto aqui em qualquer lugar. Vou traçar um ponto bem aqui. Olha só. Tracei um ponto aí, certo? Esse par ordenado, o primeiro valor, ele representa a posição do ponto em relação ao eixo x, ó. Ok? O primeiro valor representa a posição desse ponto em relação ao eixo x. E o segundo valor que representa esse ponto vai representar a posição dele em relação ao eixo y, certo? Então essa é a nossa primeira definição aí em relação ao ponto. Nós representamos o par ordenado, por exemplo, um ponto qualquer, a gente pode ter uma definição assim, ó, bem simples. Estou falando de um ponto, então represento pela letra P. Esse ponto P, como eu já falei, o primeiro valor representa o ponto no eixo x, então eu posso escrever assim, ó, x do ponto, separo por vírgula, e o segundo valor é o valor do ponto em relação ao eixo y, certo? Então ficaria assim, y de P. Isso aqui é o meu par ordenado, é o meu ponto formado por um par ordenado. Um par ordenado nada mais é do que dois números, aonde o primeiro número representa a reta x e o segundo número a reta ou o eixo y, né? Tanto faz. Então aqui, olha, esse ponto que eu tracei, eu vou representá-lo na forma de um par ordenado. Como assim? É bem fácil, ó. Eu vou dizer que esse ponto aqui é o ponto A, chamar ele de A. Então eu vou fazer isso aqui, ó, que foi feito aqui, ó. Então A, que é o ponto, eu vou abrir parêntese. O primeiro valor do A é o valor do ponto em relação à reta x. Olha só. Quem é a reta x aqui? É a reta, essa aqui, ó, na posição horizontal, viu? Então, o valor do A na reta x é esse valor que desce aqui, ó, e vai chegar na reta horizontal. Então, o A de x vale 2. Então, o primeiro valor é 2, representa x. Separo com vírgula e vou procurar o segundo valor do ponto do meu par ordenado, que representa o eixo y. Qual é a direção do eixo y? É essa direção, orientação vertical, né? Então eu vou trazer o meu ponto, sempre representando isso aqui, ó, por pontilhados, viu? Até chegar no valor correspondente, ó. Então o segundo valor aqui do par ordenado é o valor que representa y, que nesse caso também é 2. Então eu escrevo 2 aqui, fecho parêntese, determinei o meu ponto por esse par ordenado aqui, ó. Basicamente é isso que a gente vai fazer, certo?
Então eu posso dizer o seguinte, ó. Esse ponto A, ele tem coordenadas 2 e 2, viu? Quando a gente traça um ponto que a gente identifica os valores do plano cartesiano, esses dois valores aqui, ó, que eu acabei de encontrar, isso aqui é chamado de coordenadas, viu? O nome que eu dou para isso aqui é as coordenadas do ponto, certo? Quais são as coordenadas do ponto A? É 2 e 2, certo? Se eu traçar um outro ponto qualquer aqui, por exemplo, traçar um ponto bem aqui. Quais são as coordenadas desse ponto? Eu vou chamar de ponto B. Quais são as coordenadas de B? Aí você vai fazer da seguinte maneira, ó. B, abre parêntese. Primeiro valor do ponto B é o valor de B na reta x. Sempre o primeiro valor é o valor do ponto na reta x. Reta x é reta horizontal aqui, ó. Então você vai fazer o ponto chegar até na reta horizontal e verificar o número correspondente, ó. Nesse caso é menos 3. Separa por vírgula. O segundo valor do ponto B é o valor de B na reta ou no eixo y, né? Eixo y aqui na orientação vertical, viu? Então, só você fazer o ponto chegar ali, ó, na reta, sempre o pontilhado aqui em linha reta, cheguei no menos 1. Então, aqui, ó, menos 1. O ponto B tem coordenadas, lembra, o nome dos dois pontinhos aqui, depois que eu faço a identificação, eu chamo isso de coordenadas do ponto. Isso é coordenadas, viu? Então, as coordenadas do ponto B é menos 3 e menos 1, certo? Então, é isso aí. Eu quero saber quais são as coordenadas dos pontos A, B, C e D. Então, aqui eu tenho um plano cartesiano, ok? Esse plano cartesiano foi colocado 4 pontinhos aqui, ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D aqui. Eu quero saber quais são as coordenadas de cada um desses pontos, certo? Então, olha só, a gente já sabe como é que faz isso, né? Se não sabe, a gente vai tirar as últimas dúvidas agora. A primeira coordenada que eu vou traçar é a coordenada do ponto A. Então, eu começo aqui, ó, A é meu ponto, vou abrir parêntese. E em relação ao ponto, ele é um par ordenado composto por dois valores. O primeiro valor representa a reta x, o segundo valor representa a reta y. Então fica assim, ó, A vai ser quem? Eu olho para o ponto A e verifico qual é o valor do A na reta ou no eixo x, né? Vamos chamar de eixo. Qual é o valor do A no eixo x? Eixo x é essa linha aqui, ó. Então o A é este ponto que vai descer, chegou aqui, chegou no ponto menos 1. É o valor do x, é o valor do A no eixo x. Separo com vírgula. Qual é o valor do ponto A no eixo y? É só olhar aqui para cima, ó, eixo y na vertical, e o pontinho A está indo até o número 4. Então, aqui, ó, as coordenadas do ponto A é menos 1 e 4. Okay? Da mesma forma, eu vou fazer aqui para o ponto B. Olha só, B, abre parêntese. Primeiro valor do ponto B é o valor do B no eixo X, ok? Eixo X aqui, ó, na horizontal. Então, é só olhar para o pontilhado, ó. Estou parando aqui, ó, no menos 3. Então, é menos 3, separa com vírgula. Qual o valor do ponto B no eixo Y? É só seguir o pontilhado aqui, ó, até chegar na reta Y. Você vai perceber que aqui, ó, é menos 2. Então, essa coordenada do ponto B vale menos 3 e menos 2. Agora, o nosso pontinho aqui, ó, ponto C. Então, eu tenho C, abre parêntese, verifica primeiro o valor do ponto C no eixo X, ó. Aqui, ó, eixo X. Então, segue o pontilhado. Percebam que aqui é 1. Separa com vírgula.
Qual o valor do C no eixo Y? É só seguir o pontilhado. Nesse caso aqui também, ó, é 1 também. Então, as coordenadas do ponto C é 1 e 1. E por último, eu vou traçar as coordenadas do ponto D. Então, eu tenho D, abre parêntese. O primeiro número é o número que representa o eixo X. Então, qual é o valor do ponto D no eixo X? É só seguir o pontilhado aqui para cima, ó, seguindo aqui. No eixo X, o nosso D está valendo 4. Separa com vírgula. Qual é o valor do ponto D no eixo Y? Segue o pontilhado e eu chego aqui no menos 4. Ok? Então, as coordenadas do ponto D são 4 e menos 4. E aí, a gente traçou todas as coordenadas desse ponto, ok? Se a gente quiser colocar em ordem, a gente pode colocar assim, ó. A, quem é o A? Menos 1 e 4. Menos 1 e 4. B, quem é as coordenadas do B? Menos 3 e menos 2. C, quem é as coordenadas de C? É 1 e 1. E termina com D. As coordenadas do ponto D é 4 e menos 4. E aí a gente termina essa parte, certo? Ao contrário do primeiro, neste exemplo eu tenho aqui algumas coordenadas, já foram dadas as coordenadas, e eu quero construir o meu plano cartesiano, ok? Então eu vou partir do princípio da definição inicial do ponto, que é essa daqui, ó, ponto P, x de P, y de P. Ou seja, o ponto ele é composto por dois números. O primeiro número representa eixo x, segundo número, eixo y. Eu vou trazer aqui, ó, só o ponto A para servir de exemplo. Trazer ele para cá, ó. Ponto A, ele é 1 e 1, ok? 1 e 1. Da definição, a gente sabe que o primeiro número representa o eixo x, segundo número, eixo y. Essa definição, ela vale para todos os pontos, viu? Quer dizer, para todas as coordenadas. Porque quando eu tenho um par de pontos, eu chamo de coordenadas, viu? Essa definição, ela serve aqui para qualquer coordenada que for dada para o plano cartesiano. Então, a partir desse princípio, vou fazer a construção. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para o ponto A é verificar aonde está esse número aqui, ó, no eixo X, o número 1, um positivo do eixo X. Onde é que está? Bem aqui, ó. O 1 está aqui, ó. Número 1. Para construir o meu ponto, eu vou olhar para outra reta, para a reta seguinte, ou a reta oposta, sei lá como é que a gente pode dizer. Por exemplo, se eu estou na reta no eixo X, eu vou olhar para o Y para fazer a construção do ponto. Porque o segundo valor representa Y. Então, eu vou sair do X e vou chegar no Y, certo? Então, como o eixo Y é na vertical, eu sempre vou olhar para cima ou para baixo, viu? Sempre para cima ou para baixo. Se eu vou olhar para cima ou para baixo, vai depender do sinal do Y. Se o Y for positivo, perceba que está sempre aqui acima do zero. Ó. Positivo de Y é sempre acima do zero. Se for um valor negativo para Y, claro, está aqui. Ó. Valores negativos de Y, sempre abaixo de zero. Em relação a x, os valores positivos de x sempre à direita do zero, ó, desse lado, e os negativos sempre à esquerda do zero. Então é assim. Ó. Então aqui eu tenho que eu estou no número 1, que representa o ponto A no eixo x, e quero chegar no número 1 de y. Um positivo de y está aqui, ó, um positivo de y. E eu vou fazer esse ponto sempre com retas paralelas ao eixo que eu quero chegar. Por exemplo, se esse eixo aqui, numa linguagem mais simples, ele é para cima, essa linha também tem que ir retinha para cima, até chegar no número que eu quero. Ó. Então, eu vou fazer o pontilhado aqui, ó,
certinho, até chegar no número. Quando eu chego na direção do número que eu quero, da reta Y, eu faço a bolinha, ó, o ponto aqui, a interseção, e continuo construindo meu pontilhado aqui, ó. Apenas isso. Então aqui eu já construí meu ponto A, que é as coordenadas 1 e 1, certo? Então esse aí foi bem detalhado, que é o ponto A, ok? Agora a gente já sabe fazer. Nós vamos fazer um pouquinho mais rápido o ponto B. Quem é o ponto B? É 2 e menos 1. O 2 representa qual eixo? Sempre o primeiro valor representa eixo x, viu? Então eu vou procurar o número 2 positivo de x. Ó, tá bem aqui, ó. 2 positivo de x está aqui. Esse ponto ele vai para onde? Ele vai para o eixo y, no número que está bem aqui, ó, y, menos 1 de y. Se a gente perceber, o menos 1 de y está para baixo, menos 1 de y para baixo. Então esse pontilhado aqui ele desce até na direção do y. Chegou na posição do menos 1 de y, eu faço a bolinha aqui, ó, e fecho meu pontilhado aqui, ó, até na bolinha. Então aqui eu construí a coordenada B, ponto B, que tem coordenadas 2 e menos 1, certo? Construí o ponto C. O ponto C ele é 0 e 1. Em relação a esse tipo de coordenada que envolve o número 0, ela é um pouquinho diferente para construir. Por quê? Quando um dos valores aqui é 0, qualquer um que seja, se for 0, a gente não consegue sair de cima do eixo. A gente fica em cima dos eixos. Não dá para sair, porque um dos valores é 0 e o 0 é em cima da linha. Ou melhor dizendo, em cima da reta, né? Então vejam, como é que eu vou construir esse ponto? Nesse caso aqui, o meu ponto ele vai ficar em cima do número, diferente de 0, na reta que ele pertence. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, ficar mais fácil talvez. C é 0 e 1. 0 e 1 é o C. Primeiro valor representa x, segundo valor representa y. Quando um dos valores é 0, o ponto fica em cima da reta, ok? Na reta que o valor é diferente de 0. Ou seja, o meu ponto C vai ficar em cima desse número aqui, ó, na reta que ele pertence, que é a reta y. Ou seja, o ponto vai ficar apenas aqui, ó. Aí eu não preciso traçar pontilhado nenhum. Esse valor aqui, ó, é 0 e 1. Aqui é o ponto C de coordenadas 0 e 1, certo? Próximo, coordenadas do ponto D. O meu ponto D é 0 e 0. Então vejam, 0 é aqui na origem, ó, como a gente já falou. E nesse caso específico, que os dois valores são 0, a gente não chega a se mover para lugar nenhum, viu? Se o ponto D é 0 e 0, então essa coordenada é exatamente na interseção dos eixos. Não se move para lugar nenhum. Coordenadas do ponto E, 1 e 0. A mesma coisa praticamente que ocorre aqui, ó. A diferença é que, nesse caso, o ponto vai ficar em cima do eixo x, porque o eixo x, ó, é o primeiro valor e ele é o que é diferente de 0. Então, nesse caso aqui, ó, o ponto fica em cima do eixo x no número 1. Então, fica bem aqui, ó. Eu só faço o pontinho aqui em cima do 1 e esse é a minha coordenada é 1 e 0. Então, é isso aí, viu? Para terminar esse assunto de coordenadas, certo?